Já em seguida nós vamos aqui na sequência de entrevistas e desta vez vamos conversar com a economista e coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do IDEC, porque é o seguinte, o brasileiro está se endividando, muita gente endividada. Isso não é bom para ninguém, nem para quem está com a dívida e nem tampouco para quem tem para receber, porque você vai perdendo uma massa de consumo, de poder de consumo, porque eles ficam com impedimentos de consumir mais e, enfim, isso tudo acaba não servindo para o interesse de ninguém, né? Mas é muito grande o número de inadimplentes. E pior, apesar disso, muitas instituições financeiras insistem, apesar disso, em oferecer mais grana ainda. Quer dizer, aí fica difícil. O gente já está endividado. Às vezes, aí alguém vem, ó, toma mais um pouco. E o cara chega uma hora que ele vai quebrar, né? E é isso que eles querem evitar aqui com novas regras para prevenir o superendividamento dos consumidores. É uma lei que atualiza o Código de Defesa do Consumidor e sobre isso a gente vai falar com eles daqui a pouquinho. Daqui a pouco também o Sérgio Oliveira vai falar de números bons, hein? Matão aí outra vez no último levantamento que acabou de ser divulgado, mostrando Matão com excelente desempenho na criação de novas vagas de trabalho. Na verdade, percebe-se no Brasil inteiro já uma retomada do emprego aí, lenta. Mas tem. Mas Matão com um número bem superior aqui em novas vagas de trabalho no último levantamento agora divulgado e que vai ser o assunto no Economia em Dia com o Sérgio Oliveira já. 7h54 agora. O Beto já está pronto? Se ele pode falar com a gente, eu preciso avançar aqui, viu, Beto? Porque já em seguida temos a entrevista e estamos dentro desse seu horário aí. Mas enfim, vamos lá. São 7h55. Quem é que temos agora? A Ione já está conosco. Ah, tá. Ione Amorim, que eu dizia, economista e coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do IDEC. Quem é o IDEC? É o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. De nada adianta você ter pessoas devendo, porque isso ninguém ganha com isso. Né? Você vai tirando do mercado o poder de consumo das pessoas. Muitos bancos grandes hoje negociam dívidas que as pessoas têm com o banco lá numa condição favorável, porque é preciso manter também, já falamos tanto em sustentabilidade nesse país, e sempre que fala em sustentabilidade, todo mundo pensa em meio ambiente, não se aplica só a meio ambiente. Sustentabilidade é importante em tudo, inclusive no poder de compra do consumidor, porque se o sujeito não tiver sustentabilidade no seu poder de econômico e tal, você para uma parte importante da cadeia toda de consumo e não é bom para ninguém. Então, diante disso, e também porque muita gente já está endividada e vem aquelas histórias de você pode pegar o dinheiro emprestado, sem consulta na Serasa, sem consulta não sei o que e tal, e o cara já está tendo a tampa, às vezes, de dívida. E aí vem a lei que atualiza o Código de Defesa do Consumidor, incluindo regras para prevenir o sobreendividamento dos consumidores e prevê audiências de negociação entre credor e devedor para sanear também o que já está contraído aí de dívida. É sobre essa lei e agora o que se pode esperar dela que nós vamos tratar com a Ione Amorim. Bom dia, Ione. Olá, bom dia, Zubim. Tá correto o que eu disse até aqui, Ione? Sim, corretíssimo. A questão da sustentabilidade na oferta do crédito é algo realmente muito necessário, envolve todos, né, na cadeia, como você trouxe. Não interessa a ninguém esse superendividamento, né? Não só quem tomou emprestado, como o próprio credor, né? Sim, a gente tem um histórico no país que passa também pela necessidade de educação financeira. Muitas vezes o consumidor, ele toma crédito na esperança de conseguir pagar alguma outra dívida e assim ele vai acumulando dívidas novas e não consegue sair desse processo, né? Então é importantíssimo que a gente consiga ter regras para que esse consumidor que buscando de boa fé pagar suas dívidas entrou num processo de endividamento ainda maior. Agora, também eu percebo que existe, ainda que em menor número, o inadimplente contumaz, sabe, Ione? Uhum. E esse? Então, a gente precisa entender que dentro dessas regras novas, né, o que a gente vai buscar tratar de forma coletiva, que eu acho que essas regras
que traz a grande novidade é poder tratar coletivamente das dívidas. Isso vai entrar, quem traz os atrasos recorrentes, seja por uma questão econômica ou por falta de educação, essas práticas elas vão ser tratadas. E aí as regras que vão, a partir de agora, influenciar no histórico desse consumidor que tem, por uma necessidade, caiu numa situação que ele foi acolhido coletivamente para resolver as suas dívidas, ele possa ser educado para não ter esse processo. Agora, quando vem de um comportamento e não de uma necessidade, isso precisa ser tratado, e aí os próprios instrumentos de crédito que já estão disponíveis, como avaliação da pontuação de crédito, histórico, tudo isso vai influenciar, e esse consumidor ele vai ficar sempre exposto a um juros maior, porque ele vai refletir um risco maior para o sistema como um todo. De qualquer modo, agora essa lei já sancionada, ela pode mesmo ser exatamente o elemento aqui que, quem sabe, vai corrigir essa anomalia, na sua opinião, Ione? Eu tenho bastante experiência que sim. Eu acho assim, ela não é perfeita, ela teve aí, porque foi uma longa luta, né? Foram quase 10 anos para que a gente conseguisse aprovar a lei. Então, ao longo desse período, algumas partes do texto original foram retiradas e partes importantes que eram protetivas para o consumidor, e ficou favorável ao sistema bancário ainda nesse processo de assédio. Mas é um passo importante, e a medida principal de permitir que as dívidas sejam tratadas coletivamente abre aí uma janela que o consumidor até então ele tinha que ficar indo de credor em credor para tentar esse tipo de acordo. Agora, com a possibilidade de tratamento coletivo, a instituição financeira ou empresa de energia elétrica ou de água que porventura fizer parte desse histórico de endividamento, que no momento da conciliação ela não comparecer, ela está transferindo para o juiz arbitrar sobre as condições que aquela operação vai ser consolidada, ou seja, como essa dívida vai ser reestruturada para esse consumidor. Então, a gente tem uma expectativa de que esse movimento, ele vai, além de possibilitar esse acordo, ele também vai fazer as instituições ficarem mais criteriosas na hora de conceder crédito, né? E não ter esse histórico de, olha, não precisa ver o histórico, não precisa analisar o serviço de proteção ao crédito para conceder novos créditos. Então, isso é um passo importante e, obviamente, vai precisar passar pela regulamentação de algumas etapas, preparar os PROCONs, as defensorias, todas as entidades que vão estar aptas a acolher este consumidor para fazer essa reestruturação de dívida. Cada vez que um assunto tramita no Congresso de ordem econômica, interessa algum setor econômico e tal, existe a figura do lobby. Eles fazem um lobby em cima para defender os interesses de cada segmento. Nesse caso aqui, ao longo de todo o processo desses 10 anos, alguém se dedicou lá com lobbies em cima do legislador para tentar coibir que isso passasse, Ione? Ah, com certeza. A gente não tem dúvida que isso aconteceu. Pela forma cirúrgica que o texto teve assim, algumas alterações em palavras estrategicamente, isso de fato foi uma prática recorrente ao longo desse período, né, para defender esse interesse. Só para exemplificar, uma das questões que nós tínhamos ali, que foi vetada no final, que é proibir a publicidade, né, que é considerada enganosa, que trata o crédito como sem juros, sem acréscimo, como um mecanismo de convencimento do consumidor. E a gente sabe que as operações têm custo, né, e que isso é uma operação, uma oferta dessa forma, o parcelamento, ele faz parte, ele é possível, é um meio de garantir o acesso ao consumo para muitas famílias, enfim. Mas quando você tenta tirar dessa condição e falar, então não, eu não quero pagar parcelado, eu quero pagar à vista, qual é o desconto? Aí não tem desconto. Então, quer dizer, é uma situação que você coloca em xeque a ausência de custo nessas operações. E ela foi
dentro do texto original, havia a previsão de tirar, né, proibir o termo sem juros, sem acréscimo, porém, num parágrafo único constava, exceto para operações com cartões de crédito. Então, assim, quem é que parcela crédito sem juros, né, historicamente no país? É o cartão de crédito, né? Você só consegue comprar parcelado sem juros no cartão. E ele era o único elemento que estava fora. Então, quando o governo vetou, ele tirou uma coisa que já tinha uma contrariedade no próprio texto. E isso, ao longo do tempo, a gente tentava corrigir para incluir o cartão de crédito no mecanismo de proibição. Mas aí acabou saindo tudo. Então, mostra o quanto essas medidas ali cirúrgicas que tinha aqui ou ali no texto, foi, sim, atendendo a interesses específicos do setor financeiro. Na prática, quando é que isso vai chegar até o consumidor e o credor dele? Olha, esse processo, ele já está, a lei entrou em vigor no dia 1º mesmo. Então, hoje nós temos vários PROCONs e defensorias no país inteiro que já possuem núcleo para acolher o consumidor endividado. Mas ainda precisa, agora, definir procedimentos, padronizar, porque esse processo vai precisar de um preparo, de um procedimento para que o consumidor venha com o seu histórico, que ele seja primeiro, passe por uma triagem, uma avaliação da sua situação econômica, das suas dívidas, aí trazer os credores coletivamente para esse processo. Muitas vezes ele pode ter uma alternativa que não precisa ter uma movimentação muito grande. A proposta pode ser discutida, devolvida, e a entidade que vai acolher esse consumidor rapidamente dá esse retorno. Mas a gente tem essa fase ainda de regulamentação, né? E isso daí pode levar ainda um tempo, mas nas unidades onde já existe uma operação, isso pode acontecer já imediatamente. Ô, Ione, como é que esse dispositivo pode ser acionado? É o consumidor quem vai se manifestar como interessado em elencar a dívida dele, iniciar aí um processo de negociação? Isso vai partir do credor? A quem compete isso? Vai a partir do consumidor, porque assim, é ele que vai procurar a instituição em busca dessa renegociação coletiva. Mas a instituição a que a senhora se refere são essas locais, enfim, são esses pontos de negociação que, por exemplo, nós temos aqui também, inclusive, né? Eu imagino que através da Secretaria Nacional do Consumidor, a gente teve algumas reuniões, inclusive com vários juristas e já representantes de PROCONs e defensorias, para discutir como vai ser padronizado esse acolhimento, né? Quais são as medidas, porque é importante que, além de acolher esse consumidor, como o prazo que está estabelecido na lei é de 5 anos para fazer essa reestruturação da dívida, então ele vai precisar ser assistido, né? Então precisa entrar dentro de um programa. Então, essas são as medidas que a gente entende que vai ser a etapa de regulamentação. Então, a lei, ela define os princípios, né? Mas as regras operacionais, elas são regulamentadas pelos órgãos que têm a competência para isso. Por exemplo, a lei, ela está estruturada em 3 pilares, né? Que trata da prevenção, a disciplina na oferta do crédito e o tratamento. Então, o que a gente está identificando agora já imediatamente é a questão do tratamento, porque a gente tem uma população de 60 e poucos milhões de brasileiros com histórico já de endividamento, né? Quantos? A questão da disciplina e da prevenção, elas estão muito no guarda-chuva do Banco Central, que é o órgão regulador, né? E aí ele vai ter que definir um programa robusto de educação financeira e também regras claras para que as instituições sigam sobre a publicidade de crédito, sobre a transparência nos contratos, sobre a linguagem simplificada para facilitar o entendimento. Então, esse processo, ele precisa de definição das regras para ser operacionalizado. Quantos, a senhora disse que são aproximadamente os inadimplentes hoje? Mais de 60 milhões de brasileiros. Se a gente pensar em população economicamente ativa, isso é um percentual altíssimo, né? Muito alto, sim, sem dúvida. E essa é uma preocupação porque
Esse número ele já era bastante elevado, já estava acima de 60 milhões antes da pandemia. Então, quando veio a pandemia, o que a gente teve foi um aprofundamento do endividamento dessa camada da população. E isso daí acabou levando muita gente para o que nós consideramos o super endividado, ou seja, aquela pessoa que teve a sua capacidade de pagamento totalmente comprometida com crédito e hoje ela não tem disponibilidade de recurso para garantir a sua própria sobrevivência. Então, ela vive usando linhas de crédito como cheque especial e cartão para garantir aquilo que o salário dela está totalmente comprometido com parcelas de crédito. Esses 60 milhões a que a senhora se refere, essa é uma população que hoje está dentro de um quadro extremamente comprometido, e eu imaginava que talvez englobasse também aquele que tem uma pequena dívida e tal. Não, a senhora está dizendo que é dentro de um quadro, um sujeito que já comprometeu toda a capacidade de pagamento e está buscando mais crédito que não vai pagar. Exatamente. Eu acho que assim, essa pequena dívida ainda está dentro desses 60 milhões. O super endividado é o que está ali na faixa de 30 a 40 milhões. É um número também bastante elevado, né? Porque não necessariamente a gente consegue, através das estatísticas atuais, identificar esse superendividado, porque se ele não tem inadimplência, ele não aparece nas estatísticas. Só que até pela minha experiência aqui no IDEC, é muito frequente eu pegar o histórico de consumidores que acumulou muitos créditos para pagar outros créditos e compromete praticamente 100% da renda dele com operações de crédito consignado e com empréstimos que caem direto na conta corrente. Então, quando você tem desconto pelo consignado, que é na folha de pagamento, e pela conta corrente, o banco automaticamente ele vai fazer o desconto regularmente. Então, esse consumidor, ele está muito endividado, só que ele não tem inadimplência, porque os descontos são regulares, ele não tem autonomia para evitar, ele não consegue atrasar, né? Porque o processo de cobrança é direto feito pelo banco. Então, esse tipo de consumidor é muito frequente e ele não consta nas estatísticas em função da ausência de inadimplência, né? No caso deles. Gente, é bastante complexo o que vem por aí. Eu digo que vem por aí porque tem toda uma regulamentação, né, Ione, ainda para ser feita e tudo. Você inclui isso dentro, por exemplo, de um código do consumidor, mas aí depois tem toda uma regulamentação até que na prática tudo aconteça. Mas olha, anula cláusulas contratuais de produtos ou serviços que limitem o acesso ao Poder Judiciário ou impeçam pleno restabelecimento dos direitos do consumidor de sua forma de pagamento após pagamento de juros e mora em acordo com credores, obriga bancos, credores e empresas que vendem parcelado a informar o consumidor o custo total efetivo, a taxa efetiva mensal de juros e mora, o total das parcelas, o direito de antecipar o pagamento da dívida ou parcelamento sem novos encargos, proíbe anúncios de empréstimos sem consultar o SPC, expressões desse tipo, ou sem avaliar a situação financeira do consumidor, proíbe o assédio ou pressão sobre o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se for idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade, permite ao consumidor informar a administradora do cartão de crédito 10 dias antes do vencimento da fatura sobre a parcela que está em disputa com o fornecedor. O valor não pode ser cobrado até que haja solução dessa disputa aí. E por aí vai, gente, é bastante complexo aqui, que cabe uma entrevista ainda mais ampla depois especificamente sobre esses pontos todos. Mas o presidente teria, porém, no que cabe aí a questão do mercado, de oferecer crédito nas modalidades, prazos e tudo mais. Qual foi a posição do governo federal em relação a essas concessões todas aí? Olha, foi uma questão assim, até agora nessa fase de sanção, houve assim, comentários de que não é favorável aos bancos, mas eu vou voltar até no início aqui da nossa conversa, quando você trouxe a questão da sustentabilidade. Para você ter um ambiente de crédito responsável e que seja bom, tanto para quem toma, né, o crédito, para quem concede, é preciso que essas regras sejam estabelecidas. Né? Num ambiente onde você tem
o crédito que só favorece ao credor e não ao tomador, você acaba sufocando, asfixiando a população e inviabilizando a possibilidade de ter essa transparência, esse equilíbrio. Então, quer dizer, o governo, eu entendo que ele possa ter sido talvez um pouco favorável aí aos bancos, mas a gente tem que entender que a economia, para ser retomada, ela precisa ter a capacidade do poder de compra do consumidor restabelecido. Não interessa a ninguém um consumidor que tem seus recursos somente drenados para o sistema financeiro, que é um intermediador, ele não gera riqueza. Então, é importante que a renda do consumidor ela seja uma parte dedicada ao consumo, porque é o consumo das famílias o principal motor da recuperação econômica. Então, é preciso haver o equilíbrio, né, nesse processo. Eu entendo que isso tenha sido levado em consideração, até nós tivemos estudos que foram feitos pela Ordem dos Economistas do Brasil para mostrar que o quanto é necessário a recuperação desses consumidores que hoje estão fora do mercado por conta do excesso de endividamento. Ok, o assunto é bastante complexo, mas acho que passamos por ele agora de um modo mais, ainda que não tão aprofundado, mas que permitiu a muitos entenderem aquilo que até muitos ouviram dizer, quer dizer que entrou em vigor agora, mas não sabia exatamente o que se tratava, outros tantos que sequer sabiam que isso entra em vigor, demanda um tempo de regulamentação, mas logo, logo essas possibilidades todas estarão bem mais possíveis, e aí é isso, quer dizer, a sustentabilidade é coisa que se não tiver, o próprio mercado como um todo perde, né? Se você deixar o sujeito impossibilitado de crédito pelas circunstâncias aí mais comuns de acontecer, você vai retirando 30, 40, 60 milhões da economia, de brasileiros, do seu poder de compra. Quer dizer, a quem interessa essa inadimplência? Talvez para ninguém ou para poucos, né? Para a grande maioria da população brasileira não interessa você deixar o sujeito numa quantidade assim de brasileiros inviáveis, quer dizer, do ponto de vista econômico, perdendo seu poder de compra e pressionando ainda mais sua condição de miserabilidade muitas vezes. Quer dizer, a quem interessa isso? Nesse momento nós estamos discutindo aqui, por exemplo, viu, Ione, e vai ser objeto de matéria agora, a liberação aí de muitos, por exemplo, empresários que durante a pandemia têm encontrado extrema dificuldade para contrair essas próprias ajudas do governo. Eles têm encontrado dificuldades para conseguir esses empréstimos e tal, e ajudas, por ter algum tipo de inadimplência. E aí já estão falando, não, vamos relaxar essa parte de exigência aí para que ele tenha acesso. E aí, como é que fica no momento em que se tenta disciplinar o consumo e a oferta de crédito como essa aqui, né? Então, mas essa questão do crédito, o ano passado, quando veio foi anunciada a ajuda, logo no início da pandemia, a ajuda ela foi colocada só para os consumidores e para as empresas que não tinham histórico, as micro e pequenas empresas que não tinham histórico de endividamento. No final do ano, o que você teve? Uma sobra de recursos e um monte de empresas e famílias quebradas, porque o recurso ele não chegou. Quando a gente estuda a questão da concessão do crédito e a renegociação, para que você dê esse fôlego para essas famílias, é preciso uma reestruturação. Essa reestruturação, ela passa também pela necessidade de você avaliar até onde vai a capacidade desse endividamento. E provavelmente não foi feito esse exercício. Foi apenas negado imediatamente, tem uma inadimplência, não tem acesso ao crédito, né? Foi. Então, é uma situação de exceção, a gente tratou de um estado de calamidade pública pela pandemia, e como houve flexibilização das medidas, quando o governo repassou recursos para os bancos, essa flexibilização ela também teria que ser repassada, porque senão você tem a retenção de um ganho no momento em que você está falando de uma exceção, né? E o consumidor e essas pequenas empresas precisavam desse fôlego também para conseguir se estruturar. Mas eu acho que faltava esses instrumentos, e assim como no mercado internacional, a questão da estruturação da lei de defesa dos direitos de renegociar a dívida
veio logo após uma crise econômica, que foi lá o caso de 2008 e 2009, internacionalmente. Nós levamos 10 anos para constituir esse momento. Então, é uma grande conquista, apesar ainda de ter algumas perdas, mas foi a principal mudança no Código de Defesa do Consumidor e que abre aí a possibilidade para que na regulamentação muitos desses pontos importantes que ficaram de fora possam ser reintegrados e inclusive mais protetivos ao consumidor que hoje precisa de repactuar suas dívidas por desemprego, por perda de renda. Olha, conversei com Ione Amorim, muito gentil com a gente, economista, coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do IDEC, que é um Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e tratamos sobre essas novas regras que aos poucos vai sendo melhor entendida e na prática também aos poucos adotada de modo a harmonizar um pouco essa situação excessiva de inadimplência e quem sabe proporcionar aí essa sustentabilidade na relação do poder de consumo do sujeito aqui, que é o que interessa para todo mundo, que haja uma harmonia entre o poder de consumo e a oferta também demasiada ou sem qualquer tipo de regra. Muito obrigado, ou desregrada. Muito obrigado, Ione, pela sua gentileza. Bom dia, viu? Bom dia, obrigada. Bom dia a todos.